Ele avançava devagar pela estrada asfaltada que levava ao portão principal, como alguém que conhecia cada centímetro daquele chão, e, ao mesmo tempo, como quem não tinha pressa alguma para chegar. A neblina fria da manhã parecia acompanhá-lo. Ela se enrolava ao redor de suas pernas, subia pelos ombros do seu casaco marrom, já cansado pelos anos. Suas mãos, marcadas por veias salientes e um leve tremor, seguravam apenas uma pequena pasta preta, fina, antiga, ressecada pelo tempo. Nada naquele homem chamava a atenção à primeira vista, mas havia algo na maneira como seus pés tocavam o chão, uma firmeza silenciosa, um peso que só ele parecia entender. Na guarita, o soldado notou a silhueta se aproximando e franziu o senho. Ninguém aparecia ali daquele jeito, sem aviso, sem veículo, sem identificação. Desconfiado, levou a mão ao rádio no ombro e avisou que alguém estava vindo. A resposta foi rápida. Provavelmente é só um civil perdido. Verifique. Mas, conforme o homem avançava, nada naquele ar, naquele silêncio, naquele olhar parado, parecia combinar com a ideia de um simples civil. Quando ele chegou a poucos metros do portão, o soldado ergueu a mão em um gesto de parada. Mas o idoso continuou andando. Não por desafio, mas como se simplesmente não se importasse. Senhor, aqui é uma área restrita. Preciso que o senhor pare onde está. Então, o homem parou, lentamente, sem susto, sem pressa, como se aquilo fosse apenas parte de um caminho que ele já conhecia. Documento, pediu o soldado. O velho abriu a pasta, sem hesitar, como alguém que já repetira esse gesto milhares de vezes. Dentro dela não havia nada, nada além de uma pequena placa metálica, fina, com um número gravado à mão tão antigo que parecia uma relíquia esquecida. O soldado analisou aquilo e franziu o rosto. Isso não serve. Isso não existe mais, senhor. Vou pedir que o senhor dê meia volta e... Ele não terminou, porque o idoso respirou fundo, ergueu o olhar e, com uma voz grave, rouca pelo tempo, pronunciou uma única palavra. Uma só. E quando ela foi dita, o ambiente inteiro pareceu mudar de temperatura. O soldado congelou. O rádio no ombro dele mergulhou no silêncio absoluto. O vento parou. E por um instante interminável, ninguém se mexeu. Porque aquela palavra era impossível. Uma palavra que havia sido retirada dos códigos, apagada dos manuais, rasgada dos arquivos, mas ainda sussurrada nas histórias mais antigas, aquelas que os militares contavam baixinho, como lendas proibidas. Aquele código não deveria existir. Não deveria ser dito. Não ali. Não por alguém vivo. O soldado recuou apavorado. Isso não é possível? Esse código foi encerrado antes de eu nascer? O idoso apenas o encarou, sem arrogância, sem expectativa, apenas esperando que lembrassem. Do rádio caído no ombro, uma voz surgiu trêmula. Soldado, repita imediatamente o que ele disse. Comandante, ele disse... Mas a voz do soldado não saía. Sua garganta simplesmente travou. O idoso repetiu a palavra. A mesma, com a mesma entonação. Só que dessa vez, a base inteira ouviu, porque a transmissão estava aberta.
E como se aquela palavra carregasse décadas de peso, a resposta foi imediata. As sirenes mudaram, não para alerta vermelho, mas para um protocolo que muitos ali nem reconheciam. Algo antigo demais, algo que parecia mais uma lenda do que um procedimento real. Os portões começaram a se abrir sozinhos. As câmeras viraram para ele ao mesmo tempo. Soldados antes firmes agora trocavam olhares de puro pânico. E ao longe, muito longe, helicópteros mudavam de rota. Tudo por causa de uma palavra. O comandante surgiu correndo, uniforme torto pela pressa. Quando viu o idoso, parou imediatamente. Sua expressão se quebrou. A mão foi à boca, depois à testa, em uma saudação involuntária, quase reverente. Mas você não deveria... O idoso permaneceu em silêncio. Calmo, quase triste, como alguém que não veio exigir nada, apenas encerrar o que ficou aberto por tempo demais. O comandante caminhou devagar, como se qualquer passo mais rápido pudesse quebrar a realidade. Esse protocolo foi desativado há 30 anos. Seu nome foi apagado dos registros. Seu esquadrão foi declarado inexistente. Como você está aqui? A resposta não foi em palavras. O velho tirou uma foto do bolso interno do casaco. Amarelada, jovens fardados, sorrindo, sujos de terra, cansados, vivos. No canto inferior, o mesmo indicativo da palavra proibida. O comandante reconheceu na hora. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você era deles. Você era o último. O soldado mais jovem, ainda perdido, perguntou ao comandante: Comandante, quem é esse homem? O comandante respirou fundo e respondeu, sem tirar os olhos do idoso: Ele é o homem que salvou esta base antes mesmo de você nascer. O homem que fez o impossível 3 vezes e que nunca aceitou reconhecimento. Ele é o último sobrevivente da unidade Fantasma. A base inteira silenciou. O idoso baixou a cabeça, sem orgulho, sem necessidade de aplauso. Ele tinha vindo ali por um único motivo: entregar a foto e encerrar o que nunca deveria ter continuado aberto. O que o senhor quer que façamos? Perguntou o comandante. O mano olhou para a fotografia uma última vez e disse: Apenas lembrem. Então, ele se virou e começou a ir embora, sem exigir entrada, sem pedir nada, sem esperar honras. Mas, dessa vez, ninguém tentou impedi-lo. Enquanto ele se afastava, a base ficou imóvel, como se aquela palavra ainda ecoasse no concreto, lembrando a todos que alguns segredos não são apagados pelo tempo. São apenas guardados por aqueles que sobreviveram para carregá-los. E no fim, tudo o que ele queria era que jamais esquecessem. Se você chegou até aqui, comente o que aquela palavra significaria para você. Inscreva-se para não perder as próximas histórias e deixe o seu like. Isso nos ajuda a manter viva a memória de quem carregou mais do que o mundo jamais soube.